Olá! Hoje a gente vai analisar uma decisão bem recente e muito importante do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, né? Uma decisão que reconfigura a responsabilidade das plataformas digitais. Temos aqui matéria da Carta Capital e também da Gazeta do Povo sobre esse julgamento do Marco Civil da internet. A ideia é entender o impacto disso tudo. Exato. O ponto central foi a reinterpretação do artigo 19 do Marco Civil. Originalmente, esse artigo ele meio que condicionava a responsabilidade das plataformas, sabe, por conteúdo de terceiros. Precisava ter uma ordem judicial específica para remover. O STF decidiu reavaliar isso aí. Ok, vamos desdobrar isso então. O STF decidiu por 8-3 declarar a inconstitucionalidade parcial desse artigo 19. O que isso significa na prática? Quer dizer, a exigência da ordem judicial caiu em alguns casos? É isso? Precisamente. Na prática, olha só, plataformas como redes sociais, aplicativos, agora podem ser responsabilizadas civilmente. Ou seja, podem ter que pagar indenização, né, por certos conteúdos ilegais postados por usuários, mesmo que não exista uma ordem judicial prévia mandando remover. Isso inverte a lógica que estava valendo desde 2014. Nossa, é uma mudança de peso, sem dúvida. Mas não foi unânime, né? Teve voto contrário, como o do ministro Cássio Nunes Marques, certo? Sim, ele formou a minoria, junto com os ministros André Mendonça e Edson Fachin. O argumento principal do Nunes Marques foi que, embora as preocupações com o conteúdo ilícito sejam válidas, uma alteração desse tamanho na lei deveria vir do Congresso Nacional, sabe, pelo processo legislativo normal. Não seria, na visão dele, papel do judiciário fazer isso. Mas, enfim, essa visão foi vencida. Então, para quais tipos de conteúdo essa responsabilidade maior, mais imediata, passa a valer? Imagino que não seja para qualquer coisinha postada. Não é para tudo. A decisão foca em conteúdos ilícitos, considerados mais graves, né? A tese que o STF aprovou exige remoção imediata, sem precisar esperar a ordem judicial, para postos que configurem crimes, tipo incitação à violência, discurso de ódio por raça, religião, sexualidade, identidade de gênero, terrorismo, induzimento ao suicídio, pornografia infantil, tráfico de pessoas, violência contra a mulher. E também as chamadas condutas e atos antidemocráticos. Essa categoria, condutas antidemocráticas, essa sim chama atenção e gera debate, né? Como é que a decisão define isso? O que entra aí? Olha, a tese faz referência a crimes que já existem no Código Penal, especificamente aqueles ligados ao uso indevido de símbolos nacionais e os que tratam de tentar abolir violentamente o Estado democrático de direito ou impedir o exercício dos poderes. E tem um ponto crucial aqui. A responsabilidade da plataforma é presumida se o conteúdo ilegal for impulsionado com dinheiro ou espalhado por robôs, a menos que a plataforma consiga provar que, agiu rápido para remover. Que foi diligente. Certo. E como o governo viu essa decisão? A Carta Capital menciona a posição da AGU, a Advocacia Geral da União. Sim, o ministro da AGU, Jorge Messias, comemorou, foi uma celebração mesmo. Ele classificou a decisão como um marco civilizatório. Diz que reforça o dever de cuidado das plataformas, sabe? E que protege a sociedade, a democracia contra crimes e desinformação. Alinha o Brasil a outras democracias, segundo ele. Perspectiva bem diferente, bem mais crítica, aponta riscos. Sim, a Gazeta do Povo levanta preocupações importantes. Eles citam juristas como André Marcília, Venceslau Tavares Costa Filho. A preocupação maior é com a definição de condutas antidemocráticas. O receio é a subjetividade disso. Como que esse termo, por ser meio vago, pode acabar sendo usado para censurar discurso político, críticas, opiniões que são legítimas, né? A dificuldade que eles apontam é onde que a gente traça a linha. O que é uma crítica dura, um pedido de impeachment, por exemplo, e o que é um ato antidemocrático que exige remoção imediata pela plataforma. Fica complicado. E essa preocupação vai além, né? Fala-se no risco de censura prévia ou até autocensura por parte das plataformas. Exatamente, esse é o ponto central da crítica feita pela Gazeta. O medo é esse, que as plataformas, para evitarem processos, multas, acabem adotando uma postura super cautelosa. Quer dizer,
removendo conteúdo na dúvida, sabe? Mesmo que não seja claramente ilegal. Isso seria uma autocensura para minimizar o risco legal. A Gazeta até cita o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, que expressou um receio parecido, de que as empresas tenham que remover qualquer conteúdo potencialmente questionável. Isso limita o debate, né? A Gazeta também coloca essa decisão num contexto internacional, né? Faz uma comparação. Faz sim. O artigo deles destaca que essa forma de regular as redes, vindo primariamente do judiciário e não do legislativo, é algo incomum no mundo. O argumento ali, segundo a análise da Gazeta, é que mesmo países com regimes, digamos, autoritários, quando legislaram sobre isso, geralmente fizeram via parlamento. Mesmo que fossem parlamentos controlados, mantinham uma aparência formal de separação de poderes. A decisão do STF, nessa visão crítica, deixaria o Brasil numa posição meio singular, com o judiciário assumindo um papel regulador muito direto sobre as plataformas. Então, para a gente resumir a ópera, temos uma mudança bem grande na responsabilidade das plataformas aqui no Brasil. O STF está exigindo remoção mais rápida de conteúdos graves, incluindo essa categoria polêmica de atos antidemocráticos, sem precisar de ordem judicial antes. O governo aplaude, vê como avanço, mas os críticos acendem um alerta vermelho sobre subjetividade, risco de censura e até um desequilíbrio entre os poderes. Exato. E tudo isso que a gente conversou, olhando para as fontes, nos deixa com uma questão importante para pensar, né? Se agora são as plataformas que têm a responsabilidade inicial de identificar e tirar do ar imediatamente conteúdos como condutas antidemocráticas, tarefa que pode até usar inteligência artificial, talvez, sem o juiz olhar antes. Como é que a gente garante, na prática, um equilíbrio justo entre combater os abusos reais, os crimes online, que é necessário, e proteger a liberdade de expressão, o debate político, a crítica, que são vitais para a democracia? Fica aí a provocação nesse novo cenário.